Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Homem confessa ter matado pastor por ciúmes de suposto relacionamento da vítima com a esposa. Polícia investiga caso de jovem de 17 anos baleada na porta de casa na região tocantina. Maranhão ocupa a segunda posição com maior número de casos de hanseníase. Governo federal anuncia prazo para privatizações de aeroportos de São Luís e Imperatriz. E ainda, estudantes na capital aproveitam o feriado para estudar para o Enem. O Jornal da Difusora já está no ar. Foi apresentado na manhã de hoje o acusado da morte do pastor Maxson Costa. Saulo Pereira disse à polícia que matou a vítima por ciúmes. Ele foi preso após o rastreamento de mensagens em uma mídia social. Saulo Pereira Nunes é o assassino confesso do pastor Maxson, que estava desaparecido desde a última sexta-feira. A polícia conseguiu localizá-lo e descobriu também que o corpo da vítima estava enterrado no quintal da casa dele. A cova onde o corpo foi encontrado tinha cerca de 1,60 m e havia sido concretada, o que acabou dificultando o trabalho da polícia. E agora as investigações vão continuar no sentido de tentar saber se ele agiu sozinho ou se teve algum auxílio, se houve premeditação do autor em relação à vítima, se ele queria efetivamente cometer o crime, quais eram as intenções dele em relação ao caso, né? Então tudo isso vai ser investigado agora, a partir de agora. Quando confessou o crime, o autor disse que teria matado o pastor por conta de ciúmes de um suposto relacionamento entre a vítima e a esposa de Saulo, que também foi conduzida pela polícia para prestar esclarecimentos. A polícia não confirmou o envolvimento dela no caso. Uma nova informação divulgada pela polícia afirma que o autor teria assassinado e enterrado a vítima na própria sexta-feira. No sábado pela manhã, ele teria viajado para a cidade de Santa Inês, onde já estava a esposa dele participando de um culto. Os dois retornaram aqui para São Luís no domingo à tarde e a polícia só conseguiu localizá-lo após rastrear as mensagens de uma rede social. Na rede social, Saulo se passou pela esposa dele e marcou um encontro, atraindo a vítima para a casa do casal que fica no Maiobão. Lá ele teria dado uma única facada. Segundo o IML, segundo os médicos do IML, a facada entrou, atingiu o coração e quebrando um dos ossos aqui do peito. A priori ele não confessou, mas ele viu que a situação estava se agravando em relação a ele, né? Até porque a família dele estava no local. Ele resolveu confessar o crime e apontar onde que estava enterrado o corpo. Durante a prisão, centenas de pessoas foram até a casa onde o corpo estava. Maxson, que também era funcionário da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, foi velado e enterrado nesta terça-feira, depois de muita comoção. Todo mundo em paz, sem saber o que é que faz. A gente ainda está assim, meio assim, ruim mesmo. Uma tristeza muito grande que a gente passa na vida, né? E agora a gente segue para a região tocantina. Uma jovem de 17 anos foi baleada no fim de semana quando estava na porta de casa na cidade de Imperatriz. Ela foi socorrida, mas pode perder parte da visão. A adolescente estava sentada na porta dessa casa com um filho de 7 meses no colo, na rua Frei Manuel Procópio, no bairro Vila Nova. Eram 11 horas da noite de sábado, quando 4 homens chegaram em um automóvel. Um deles disparou várias vezes. Um dos tiros acertou o olho esquerdo da adolescente. Em seguida, o bando fugiu gritando o nome de uma facção. A vítima foi socorrida e levada para o hospital. Ela corre o risco de perder a visão do olho. A adolescente permanece internada em uma das enfermarias aqui do Hospital Municipal de Imperatriz. E o estado de saúde dela é considerado estável. A polícia está investigando o caso, mas até agora não tem pista dos criminosos. E agora a gente fala sobre o caso da mulher que foi vítima de feminicídio, isso na sexta-feira passada em um condomínio aqui na capital. O suspeito pelo crime morreu hoje no Socorrão 1. A repórter Nice Ribeiro traz mais informações sobre o caso ao vivo. Olá, Nice, boa noite para você.
Oi, Hugo, boa noite para você, boa noite para quem está em casa acompanhando a gente. O Evaldo Lima Sampaio recorreu ao suicídio hoje por volta do meio-dia com um disparo de arma de fogo na cabeça. Ele estava no bairro do Maracanã e era procurado desde a última sexta-feira, quando, depois de assassinar a própria namorada dele, a Daiane Cristina Oliveira Nunes, durante uma discussão no apartamento dele no bairro Oiteiro da Cruz. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Socorrão 1, mas não resistiu e acabou morrendo cerca de 2 horas depois. Daiane morava no bairro do Turu, tinha 2 filhos de um relacionamento anterior e estava com o Evaldo há mais ou menos uns 3 anos. Ela foi morta com 2 disparos de arma de fogo na cabeça. Inclusive, após cometer o crime, o Evaldo ligou para o irmão dele, que foi quem acionou a polícia, mas ela acabou morrendo ainda no local. O corpo do Evaldo continua aqui no IML e deve ser liberado nas próximas horas para a família. Hugo. Ok, obrigado, Nice, pelas informações. E o Jornal da Difusora faz agora um rápido intervalo e daqui a pouco a Polícia Federal cumpre mais de 60 mandados contra uma quadrilha de tráfico de drogas e também armas no Maranhão. E ainda o governo federal anuncia prazo para privatizações de aeroportos de São Luís e Imperatriz. A gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora, e as polícias federal e civil cumpriram hoje mais de 60 mandados na capital e em outras 3 cidades no Maranhão. A operação teve como alvo uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e armas em todo o estado. Na coletiva, um dos delegados que esteve à frente da operação e a superintendente da Polícia Federal no Maranhão passaram detalhes do trabalho desenvolvido pela PF. O foco da operação foi o combate ao tráfico de drogas e armas de uma organização criminosa, com atuação no Maranhão, em outros estados e até outros países. O objetivo final é o lucro, de forma ilegal. Uma forma de enfrentamento ao Estado, o controle do Estado, para obter lucro. A operação aconteceu em 4 pontos no Maranhão. Aqui na região metropolitana, além da capital São Luís, também na cidade de São José de Ribamar. E no interior do estado, nos municípios de Codó e Imperatriz. Ao todo foram cumpridos 32 mandados de prisão preventiva e outros 32 mandados de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa e pontos utilizados para o crime. 150 policiais federais estiveram envolvidos na operação, que contou com o apoio da Polícia Civil, por meio do cão farejador Vini, que auxiliou para encontrar as drogas apreendidas. Através de informantes, várias fontes humanas, várias provas foram colhidas, são muito robustas as provas, que conseguiram de uma forma muito transparente identificar o envolvimento de cada um deles, a participação, o grau de importância, a liderança e a periculosidade de todos os investigados. Durante a investigação, que teve início há 9 meses, foram identificadas as principais lideranças dentro da organização responsável por vários crimes e que agiam com extrema violência. Os efeitos são muito ruins, eles tornam a sociedade refém desses crimes violentos, eles têm uma capacidade muito grande de mobilizar as pessoas, por conta das condições sociais das pessoas. A juventude acaba sendo cooptada mesmo para o crime. E o governo federal divulgou o prazo para a privatização dos aeroportos no Maranhão. A previsão de concessão será de 30 anos e estão previstos quase 2 bilhões de reais em investimentos. A previsão é que o leilão dos aeroportos de São Luís e Imperatriz ocorra até o final do ano que vem. Além dos 2 terminais maranhenses, serão encaminhados à iniciativa privada os aeroportos de Goiânia, de Teresina, de Palmas e de Petrolina, na Bahia. Sendo bem otimista, analisando os contratos que foram feitos, as concessões que foram feitas, as regras da concessão, eu acredito que ela vai ser positiva. Ela vai permitir que a infraestrutura desses aeroportos ela seja melhorada, então ela vai ser aumentado, nós vamos ter até mesmo a questão de acabamento da estrutura, piso, parede, o espaço, mais lojas para poder ser oferecida para os consumidores. A privatização dos aeroportos brasileiros ainda é um assunto que divide a opinião dos usuários. Tem passageiro que defende, mas tem gente que não é muito a favor, não. Para o usuário, a gente tem a ganhar, Até porque com a privatização tem uma melhoria dos serviços,
As coisas, pelo menos os aeroportos privatizados costumam ter uma estrutura melhor, então eu acredito que seja um ponto positivo, sim. Tem lado positivo e negativo. Pode melhorar o serviço, mas ao mesmo tempo é um ponto estratégico para o governo ter controle dos aeroportos. Então, ao mesmo tempo, pode não ser uma coisa tão boa. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, os terminais de São Luís e Imperatriz estão no pacote de privatizações, pois apresentam potencial econômico para o turismo de eventos, turismo de negócios e integração regional. A escolha dos terminais se deve, de acordo com o governo federal, pela importância das cidades para o desenvolvimento da cultura agrícola e do agronegócio. Por meio de nota, o Ministério da Infraestrutura informou que o prazo de concessão deverá ser de 30 anos e estão previstos quase 2 bilhões de reais em investimentos nos 6 aeroportos durante esse período. A expectativa é que, com a privatização, o aeroporto de São Luís possa contar com uma maior oferta de voos, inclusive realizando rotas internacionais. Nós temos aqui São Luís e Imperatriz, salvo engano são 2 voos que tem por dia, pode ser que isso aumente, né? E de São Luís para outros lugares também, aumentando o aeroporto de São Luís, aumentando a capacidade do aeroporto de São Luís e aumentando a capacidade do aeroporto de Imperatriz, a gente pode vir até a ter voos internacionais. E a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão informou que amanhã vai haver parada no poço do Conjunto Habitacional Turu, aqui em São Luís. A parada para manutenção, limpeza e desinfecção do poço será iniciada às 8 da manhã, com previsão de retorno do abastecimento a partir das 5 da tarde. Os bairros atingidos serão o Conjunto Habitacional Turu, Chácara Brasil e também áreas adjacentes. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco o Maranhão ocupa a 2ª posição com o maior número de casos de hanseníase. E ainda, estudantes na capital aproveitam o feriado para estudar para o Enem. A gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora e olha só, o Maranhão é o 2º estado do país em número de casos de hanseníase. Em Caxias, profissionais da saúde receberam treinamento para a identificação e tratamento corretos da doença. Veja na reportagem de Franciane Araújo. O Ministério da Saúde divulgou o ranking dos estados com maior incidência da hanseníase no país. A doença infecciosa e contagiosa é causada por um bacilo, mas também está relacionada à falta de saneamento básico. O estado do Maranhão registrou 3.000 novos casos, perdendo apenas para o Mato Grosso. Caxias é considerado uma região endêmica. Somente ano passado, 113 pessoas foram detectadas com hanseníase. Este ano, até o momento, soma-se 86 novos casos. Todas as unidades básicas de Caxias, tanto na zona rural como na zona urbana, tem equipes preparadas, as medicações estão disponíveis, entendeu? A população tem que fazer a avaliação no seu corpo. Se detectar alguma mancha, que essa mancha ela não sente dor, que seja diferente a coloração da pele, tem que procurar a unidade básica o mais rápido possível. A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com Caxias, cria metas a fim de melhorar os índices. Uma das medidas foi capacitar os profissionais da saúde. O treinamento aconteceu pela primeira vez no município. É uma doença que não necessita de muita tecnologia, basta o paciente, o médico escutar o que o paciente está falando e completar com a avaliação neurológica, que é um complemento do exame tão importante quanto a medicação. A hanseníase é caracterizada pelo aparecimento de manchas brancas ou avermelhadas na pele. Geralmente, a perda da sensibilidade. Os sintomas podem levar de 2 a 5 anos para se manifestar. O médico referência estadual no tratamento da doença explica a importância em buscar ajuda nas unidades básicas. A hanseníase pode ser tratada e curada. É uma doença que é tratada tanto no início do diagnóstico quanto na piora do diagnóstico, só que o tratamento dela, a gente sempre diz, ele está curado epidemiologicamente, ou seja, o medicamento mata o bacilo. Agora, o paciente, mesmo curado, na grande maioria no nosso estado, ele é acompanhado devido às sequelas do diagnóstico tardio.
E atenção para quem vai fazer o PAS no domingo. Os candidatos inscritos devem chegar com antecedência mínima de 1 hora nos locais de prova, especificados no cartão de confirmação de inscrição. As provas serão realizadas em 20 cidades aqui no estado. Já as provas da UEMA-Sul acontecerão nos municípios de Imperatriz, Açailândia e Estreito. Nesta edição, o número recorde de 66.746 candidatos se inscreveram no vestibular da UEMA, que está ofertando mais de 4.000 vagas para a UEMA e 910 vagas para a UEMA-Sul. E há menos de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio, os candidatos aproveitaram o feriado do Dia do Professor para focar nos estudos. Aqui na capital, durante todo o dia, os estudantes participaram de um aulão gratuito dentro da programação da Feira do Livro. Veja só. Estar preparado para 180 questões em 2 dias de prova requer tempo e dedicação. Para a Jaires, que quer cursar psicologia, a rotina de estudos começou cedo e hoje, faltando pouco menos de 20 dias para as provas do Enem, ela deu, digamos que, uma revisada geral no conteúdo. Uma oportunidade muito incrível, porque antes não tinha isso, aulão para Enem, essas coisas, só era na prática mesmo, a pessoa pegava e estudava. Hoje em dia não, você tem vários aulões, essa oportunidade de estar adquirindo mais conhecimento. Em todas as disciplinas ministradas durante o aulão, a estratégia foi fazer um levantamento das questões que mais caíram no Enem nos últimos 10 anos. É mais uma oportunidade que eles têm de revisar os conteúdos e as temáticas que vão ser exploradas no Enem. E aí a gente pede que eles façam com tranquilidade, que não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, que o resultado com certeza vem. O Enem acontece nos dias 3 e 10 de novembro e nesta edição, mais de 200 mil maranhenses se inscreveram para fazer as provas. O aulão gratuito foi realizado paralelo à Feira do Livro pela primeira vez. É sempre bom porque a gente revisa algumas coisas que a gente já tinha aprendido, mas que esqueceu com o tempo, e também serve para aprender coisas novas, que também é muito importante. Muito importante a Feira do Livro, mais uma vez, aproveitando, um momento importante como é da preparação para o Enem, para também trazer público para a nossa feira. E a partir de amanhã, os participantes do Enem poderão acessar o cartão de confirmação de inscrição e saberão o local onde farão o exame. O cartão poderá ser consultado na página do participante, na internet ou pelo aplicativo do Enem, disponível para download nas plataformas Apple Store e também Google Play. E na região tocantina, fiéis participaram hoje de uma procissão em homenagem a Santa Teresa d'Ávila, a padroeira da cidade de Imperatriz. A repórter Isabel Gomes acompanhou e tem mais detalhes. As comemorações em homenagem a Santa Teresa d'Ávila aqui em Imperatriz começaram bem cedo. O primeiro compromisso dos fiéis foi a tradicional missa que homenageou também os professores. A imagem de Santa Teresa durante toda a tarde de hoje esteve no Náutico Clube para visitação dos fiéis. E agora eu e vários fiéis estamos na procissão fluvial, que saiu do Náutico e vai chegar no Porto da Balsa. Os devotos de Santa Teresa compareceram a este momento fazendo todo o trajeto, alguns pagando promessas, outros fazendo agradecimentos e logo mais, após a procissão terrestre, será celebrada uma missa na igreja de Santa Teresa. Toda a programação encerra o festejo que acontece desde o dia 6 de outubro. Esta já acontece há 167 anos. Isabel Gomes, de Imperatriz, para o Jornal da Difusora. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. E a gente encerra com imagens ao vivo da Avenida dos Portugueses, aqui na capital. Uma ótima noite para você e até amanhã.